Olá, eu sou o Emanuel Tardelli e dou-te as boas-vindas à nossa terceira aula do módulo 2 do método ET. Hoje vamos mergulhar na técnica de ressignificação, uma das ferramentas mais poderosas do coaching e da PNL. Ressignificar significa dar um novo significado às experiências passadas, permitindo que o cliente veja o mundo e os seus desafios de uma nova perspectiva. Todos nós temos histórias e experiências que moldam quem somos. Algumas dessas histórias são positivas e inspiradoras, mas outras podem ser negativas, causando medo, ansiedade ou limitações. A ressignificação permite-nos alterar a forma como interpretamos essas experiências, mudando o impacto emocional que elas têm sobre nós. Por exemplo, imagine que o teu cliente teve uma experiência passada em que falhou numa apresentação importante no trabalho. Desde então, ele acredita que não é bom a falar em público e evita qualquer situação em que precise de fazer apresentações. Essa experiência está a limitar o cliente e a impedir o seu crescimento. A ressignificação vai ajudá-lo a ver essa experiência de falha como uma oportunidade de aprendizagem e crescimento, em vez de um sinal de fracasso. A ressignificação pode ser aplicada de duas formas principais: ressignificação de contexto e ressignificação de conteúdo. Ressignificação de contexto: nesta abordagem, mudamos o contexto em que a experiência é vista. Por exemplo, em vez de ver a experiência como um fracasso, o cliente pode ser guiado a vê-la como uma oportunidade de aprendizagem. A pergunta que podemos fazer aqui é: em que outra situação esta experiência poderia ser útil? Ou como podes usar o que aprendeste nessa experiência para melhorar no futuro? Um exemplo prático: imagina que um cliente teve uma crítica negativa de um colega de trabalho. Em vez de se focar na crítica como algo destrutivo, podes ajudá-lo a ver essa crítica como uma oportunidade para crescer. A crítica pode ser recontextualizada como feedback construtivo que vai ajudá-lo a melhorar no futuro. Ressignificação de conteúdo. Aqui alteramos o significado da experiência em si. Em vez de mudar o contexto, mudamos a forma como o cliente interpreta a experiência. Pergunta ao cliente: como podes ver esta situação de uma forma diferente? Ou que outro significado podes dar a esta experiência? Por exemplo, um cliente que tenha sido demitido pode ver essa situação como algo devastador e sentir-se desvalorizado. Com a ressignificação de conteúdo, podemos ajudá-lo a ver a demissão como uma oportunidade de recomeço, uma oportunidade para seguir uma nova direção profissional ou investir em algo que realmente ama. A ressignificação não nega a realidade da experiência, mas muda a forma como o cliente reage a ela emocionalmente. Em vez de deixar que a experiência negativa controle as suas ações futuras, o cliente aprende a usá-la como combustível para o crescimento. Além disso, a ressignificação é uma ferramenta poderosa para lidar com medos e ansiedades. Um cliente que tenha medo de falhar pode, através da ressignificação, aprender a ver o fracasso como parte natural do processo de aprendizagem e sucesso. Podes perguntar ao cliente: o que aprendeste com esta situação? Ou como podes usar essa experiência para te tornares mais forte. Uma técnica útil para trabalhar com a ressignificação é a visualização. Ao pedir ao cliente que visualize uma situação passada com um novo significado, ele pode começar a sentir uma mudança emocional em relação a essa experiência. Por exemplo, podes pedir ao cliente que visualize uma situação onde se sentiu impotente e depois guiá-lo a reviver essa situação, mas desta vez com uma perspectiva mais empoderada. Isso pode ajudar a substituir a emoção negativa por uma sensação de poder e controle. A ressignificação também pode ser aplicada a crenças limitantes. Se um cliente acredita que não é bom o suficiente, podes guiá-lo a perceber que essa crença foi formada com base em experiências passadas que já não se aplicam ao seu eu atual. Ao ressignificar essa crença, o cliente pode ver que o fracasso passado não define o seu valor atual, permitindo-lhe avançar com confiança. Ao usar a ressignificação de forma consistente no coaching, vais perceber que os teus clientes começam a transformar as suas percepções, sentindo-se mais capacitados e abertos para encarar desafios. É uma técnica simples, mas extremamente eficaz para mudar a maneira como o cliente vê o mundo e as suas próprias experiências. Nesta aula, exploramos a técnica de ressignificação, tanto de contexto quanto de conteúdo, e vimos como esta ferramenta poderosa pode mudar a forma como os clientes interpretam as suas experiências. Ao aprenderem a ressignificar situações passadas, os teus clientes poderão encarar o futuro com uma nova perspectiva e mais otimismo.